em cada 5 profissionais de grandes empresas sofre com a síndrome do burnout no Brasil. E uma empresa está investindo pesado em soluções para o bem-estar, com o objetivo de abrir capital em breve. Você consegue imaginar qual é? Fica aqui comigo, porque tá começando mais um The Call, sua newsletter semanal de marketing e negócios, e eu vou te falar qual é essa empresa. O esgotamento físico, o estresse, desânimo, sentimento de impotência ou até a falta de esperança. Se você se identificou com algum desses sintomas, algum desses aspectos que eu trouxe aqui, pode ser um alerta para algo que é muito sério: o burnout. E como eu falei lá em cima, 1 a cada 5 profissionais de grandes empresas sofrem com a síndrome no burnout no Brasil. E as principais motivações da síndrome é o estresse, a incerteza e a pressão no trabalho. Então as pessoas não conseguindo lidar com essa série de sentimentos. Mas o meu objetivo aqui não é ficar falando sobre burnout, eu quero falar de 3 coisas que você pode implementar na sua rotina agora, justamente para prevenir isso. E também eu quero falar como uma empresa nos Estados Unidos está buscando promover essa mudança no cenário corporativo. O primeiro aspecto é a atividade física, extremamente importante porque ela libera hormônios como a endorfina, dopamina e serotonina. O segundo é o acompanhamento psicológico. Muita gente acha extrema bobagem a tal da terapia, mas a verdade é que ela previne sim várias síndromes, principalmente em caso onde o ambiente de trabalho é muito intenso e muito desgastante, o que hoje em dia é a maioria das empresas. Aqui na V4 a gente fala sobre o PIF, que é uma sigla que representa 4 áreas que você deve dar atenção para ter um equilíbrio na vida. Letra P, então, que é profissional, letra I, que é intelectual, letra F, que é o físico, e o E, que é de emocional, formando o PIF. Isso vai te ajudar sim a ser uma pessoa melhor, um cônjuge melhor e um profissional melhor. Fique atento a esses 4 aspectos da tua vida. E o terceiro é o alinhamento cultural. É muito importante você ter isso em mente, que o desalinhamento de valores entre você, entre o profissional e a companhia, é um dos fatores que mais gera desgaste psicológico e a insatisfação no trabalho. Isso dá muita margem para o surgimento de um burnout. Então, a dica aqui é, na hora de você procurar um emprego, é interessante você avaliar se a empresa tem valores parecidos com os seus. Se não tiver, não quer dizer que a empresa é um lugar ruim de você trabalhar. É só que pode não ser o melhor lugar para você. E se você for um empresário ou um gestor, isso ainda é mais importante, porque as coisas precisam ficar muito claras. A gente aqui na V4 esclarece muito como que é a nossa cultura, o que a gente espera e como que funciona a sistemática aqui. A pessoa que vai decidir se vai continuar ou não com a gente. Isso é um aspecto muito importante, turma. A V4 tem uma cultura muito forte e bastante diferenciada da maioria das empresas. Então esse alinhamento a gente faz do D0. A pessoa já entra aqui sabendo o que vai acontecer, o que ela pode esperar aqui dentro. Ao longo do tempo a gente reforça isso e vai deixando isso mais claro, porque às vezes a pessoa tá sentindo uma insatisfação, uma coisa esquisita e ela nem imagina que é a cultura que tá afetando e não necessariamente o trabalho, a forma ou necessariamente as atividades que ela tá fazendo. E como a gente está falando sobre fugir do burnout, lembra que lá no início eu falei de uma empresa nos Estados Unidos que está investindo mais forte nisso? Essa empresa é o Gympass e eles estão fazendo a sua preparação para o IPO. A empresa nasceu, na verdade, para oferecer serviços de atividade física, especificamente em parcerias com a academia. Mas ela está indo cada vez mais além e agregando outros serviços ao aplicativo. Nos últimos anos, o Gympass adicionou cerca de 40 aplicativos voltados para a área do bem-estar, como a Strava, Calm e Tecnonutri, evidenciando então a crescente demanda do setor no Brasil. O Gympass é uma das empresas americanas que chegaram ao mercado brasileiro e, claro, a facilidade está muito vinculada ao fato de eles serem digital, então foi mais fácil chegar até o Brasil. Ou não? A gente acredita que sim. Mas muita gente também se pergunta por que a Tesla, que é uma empresa tão conhecida e inovadora, ainda não chegou no Brasil com toda essa força que eles possuem. Mesmo não sendo a pioneira na produção de carros elétricos, a Tesla foi quem ganhou destaque desde seu primeiro carro, a Roadster, que chegava de 0 a 96 km/h em menos de 4 segundos. Gente, isso é muito rápido.
A cultura de carros elétricos ainda não é tão evidente no Brasil como é na América do Norte. Aqui no Brasil, a cultura de carros movidos a gasolina ainda é muito alta, fora que comprar e manter um carro elétrico não é nada barato. E ainda a gente não tem uma estrutura legal para o carregamento dos carros também. Mas esse cenário está mudando. A partir das inovações da Tesla em desempenho, tecnologia, design, eficiência e sustentabilidade, o mercado de carros elétricos global obteve um grande crescimento. O primeiro semestre de 2023 foi marcado como o melhor semestre da história da Associação Brasileira do Veículo Elétrico, que é a ABVE. É uma transição lenta, os brasileiros ainda preferem os híbridos do que um carro 100% elétrico, como você pode ver aí nesse gráfico, mas mesmo sem possuir uma fábrica no Brasil, a Tesla tem presença no mercado automotivo do país. E agora você vai ficar por dentro das notícias mais quentes no mundo dos negócios. Gran Turismo conquistou o topo em estreia nos Estados Unidos. O filme conseguiu jogar a Barbie para o segundo lugar no ranking semanal. A Meta desenvolve inteligência artificial que traduz a voz simultaneamente. O modelo de inteligência artificial pode traduzir a voz de alguém em inglês para mais de 100 línguas e vice-versa, tanto em forma de áudio quanto em forma de texto. Pesquisadores de Stanford desenvolveram uma interface cérebro-computador capaz de ajudar pacientes não verbais a se expressar por meio da voz. O chip já está ajudando uma paciente com esclerose lateral amiotrófica a se comunicar por meio de fala de maneira mais natural e eficiente. Um drone de combate da Força Aérea nos Estados Unidos foi pilotado por uma inteligência artificial pela primeira vez. O objetivo deles é usar a inteligência para reduzir os riscos e custos com manutenção de aeronaves. Para te tornar 1% melhor, a nossa recomendação é a série Arnold, que conta a história do ícone Arnold Schwarzenegger, um cara que foi 7 vezes o Mr. Olímpia, governador da Califórnia e fez filmes memoráveis como O Exterminador do Futuro. Tem gente que é realmente extraordinário. Com certeza, ele tem muito a nos ensinar sobre disciplina, resiliência e looking ahead. No matter what it takes, work your ass off. Do it. Do it now. Este foi o The Call dessa semana. Se você gostou e quer continuar se mantendo informado sobre os principais insights do mercado, vamos deixar o link para você assinar a nossa newsletter semanal. Até semana que vem!